Salve, salve galera! Mais um Sextou com Terapia. Toda sexta-feira, meio-dia, nós temos esse super podcast, o primeiro podcast do Espírito Santo que trata sobre terapia e tem o propósito de desmistificar esse assunto, porque terapia para mim, é para você, é para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: como o poder do hábito pode impactar a sua saúde mental. Eu me chamo Alexandre Ximenes, sou terapeuta, doutor em psicanálise, formado em traumas emocionais, especialista em traumas, especialista também na focalização do relacionamento interior, especialista também em hipnoterapia e programação neurolinguística. Mas eu estou aqui para ajudar você a vencer, a ter saúde mental, a adquirir autoconhecimento, e vou apresentar desde já o meu convidado, um super convidado, psicanalista, mestre, mas eu vou deixar ele se apresentar. Um grande amigo, formamos juntos na primeira formação em psicanálise, então é um prazer recebê-lo aqui, Gessé Cardoso. Meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite de falar desse tema tão importante. Eu vou pedir primeiro, eu já te conheço bastante, para você se apresentar para o público, que de repente talvez alguém não te conheça, é um cara muito conhecido, mas se apresente, faça as honras, por favor. Primeiramente, boa tarde, Alex. Obrigado pelo convite, né? A gente está aqui compartilhando com você, participar do podcast. Sempre acompanhei pela internet, sempre via, assisto, acompanho, né, a evolução do programa, né, do podcast, e estou feliz com o convite. Meu nome é Gessé Cardoso, eu sou psicanalista clínico e sou mestre em educação e cultura. Me formei com o Alex também, a primeira formação, e estudo bastante psicanálise, comportamento humano, né, trabalho na parte de traumas também. E o mestrado em cultura também me ampliou essa visão, tanto que minha pesquisa foi sobre a psicanálise, né? Eu misturei educação com psicanálise, né? Analisando uma escola psicanalítica aqui no estado. Sensacional, fantástico, seja mais que bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre hábito, né? Hábito é importante, hábito é sensacional, hábito é 40% daquilo que a gente faz durante o nosso dia. E vamos direto ao assunto, né? Hábito, né? Você está olhando, por que hábito? Será que isso é importante? O que é hábito? Vamos lá, vamos começar assim pela palavra. O que é hábito na tua visão, Gessé, sobre aquilo que você entende bastante, na verdade, né? Comumente a gente fala que o hábito é algo que a gente faz de forma corriqueira, rotineira, né? Tá sempre fazendo. Mas o hábito é como se fosse uma espécie de script que a gente tem na nossa mente, que a gente faz atividades de forma espontânea, automática em alguns momentos. Então seria essa programação que a mente tem para fazer algo, né, que vira rotineiro. Né? Por exemplo, escovar os dentes é uma rotina, é um hábito da sua rotina. Né? Tomar um café pela manhã é um hábito também. Então, tem vários hábitos que a mente está programada a executar. Então, tem hábitos que são aprendidos quando a gente é criança, para sobrevivência até o hábito funciona, como uma forma de você sobreviver. Né? Igual a respiração, o hábito é automático, mas é uma programação também, um hábito de respirar para sobreviver. A linguagem mais mesmo científica, né, da palavra, o termo. Para proteção, né? É importante, é sensacional, né? Se a gente for estudar o hábito, a gente poderia ficar aqui 3, 4 programas. Como isso é importante, né? Ter bons hábitos, cultivar bons hábitos e manter os bons hábitos, né? Não somente quando chega no verão eu vou buscar bons hábitos ou naquele desespero. É importante a gente manter esses bons hábitos na vida. E o hábito é um comportamento semiautomático, a gente poderia dizer. Sim. Semiautomático que a gente dispara diante de um estímulo externo. Eu gosto muito de uma frase que nós não somos aquilo que a gente faz... nós não somos aquilo que a gente faz repetidamente. Portanto, a excelência não é um ato em si. São várias ações, né? Isso é uma frase até descrita pelos filósofos ali da época de Aristóteles. Então, para que eu tenha um ato, eu preciso de uma repetição, eu preciso repetir para que ele se torne semi-automático, ou até mesmo algumas pessoas vão falar de inconsciente, né? Eu faço isso já bebo água sem perceber, por exemplo. Isso se torna um hábito. Seria isso, Gessé? Então, é o seguinte, a gente pode falar agora sobre construção de hábito, né? Como é que você constrói um hábito? Então, o hábito ele é construído através de relações sociais. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente começa até para você se incluir socialmente. Né, construir laço social, precisa do hábito. O hábito de acordar tal hora, o hábito de dormir tal hora, né, a hora de alimentação. Então isso é tudo hábito também, que a gente confunde às vezes também com prática cultural também, pode ser comparada. Perfeito. Mas o hábito ele é formado através dessas questões, da família que você vive,
né? Quando você cresce, do ambiente escolar. Então, é tudo que vai construindo sua identidade, sua personalidade através do hábito. O hábito ele é como se fosse um combustível para você construir sua personalidade, seus comportamentos. Perfeito. Então, assim, você está me dizendo que na formação da personalidade, ali o hábito, por exemplo, o hábito ele é multifatorial. Ele é ambiental, ele é cultural. Isso. Ele vem de várias vertentes e você vai criando seus hábitos. Ou bons hábitos, ou maus hábitos, que a gente pode chamar de compulsão, vícios e etc. É interessante ter uma pesquisa, a gente estava conversando um pouquinho antes, que uma pesquisa interessantíssima. Tem uma pesquisa famosa, né? A pesquisa do marshmallow, da criançada, né? Quem aí bota a criança, aquele vídeo, quem resiste ali, uma pesquisa norte-americana, quem resiste a comer o marshmallow. E a criança que resistisse, ela ficava sozinha na sala, a não comer o marshmallow, ela comeria o outro. Sim. Aí, as crianças norte-americanas, a grande maioria, não conseguiu comer. Aí chegou-se à conclusão que as crianças norte-americanas não tinham autocontrole. Por quê? Foi feita a mesma pesquisa no Japão com o marshmallow. E as crianças japonesas conseguiram ter esse controle. Olha que interessante. E olha como o hábito é cultural. Só que quando mudaram, teve uma pesquisadora genial, que me foge o nome dela, eu vou colocar abaixo do vídeo aqui depois, que ela teve uma sacada genial, Gessé. Ela falou, peraí, o hábito não é só isso. Ela fez, ao contrário, ela fez com presente de Natal, com crianças norte-americanas de novo. Ela pegou e colocou, que normalmente é tradição, Natal é tradição, não tão assim, o Natal norte-americano é algo muito mais assim, estrondoso. Virou né? uma cultura global também. Como Halloween, como várias coisas que eles têm lá na cultura americana. Então, normalmente eles colocam um mês antes o presente debaixo da árvore e a criança fica ali, e fizeram o teste. Falaram, vocês não vão abrir o presente até o dia do Natal. E quem não abrir o presente vai ganhar outro. As crianças norte-americanas, praticamente 90%, 95% não abriram os presentes. Aí eles começaram a ficar confusos. Por que é isso? Aí fizeram a mesma pesquisa no Japão, adivinha? Todas as crianças japonesas abriram o presente, porque para eles não era cultural. Então o hábito também é cultural. Olha como é importante essa pesquisa, como essa pesquisadora, essa neurocientista, chegou numa conclusão fantástica. Porque a gente fica, porque o autocontrole também é cultural. Isso. A gente aprende com a cultura também aquilo que, entre aspas, é certo e é errado. E, para as crianças norte-americanas já era natural esperar o dia do Natal, aquele momento de ceia para abrir o presente. Elas estavam condicionadas já a esperar, porque fazia condicionado. parte do hábito do Natal. Aprenderam na infância, como você falou. Já aprenderam na família. Então, é muito mais profundo do que, eu posso, eu não consigo, eu estou resistindo. Então, é muito bacana isso, né? Como é construído a questão do hábito. Outra questão legal também de falar é que o hábito ele tem alguns aliados na influência da construção. Pessoal, a casa é sua, fica à vontade. Viu? Então, assim, a gente fala, como é que se constrói o hábito? Voltando um pouco à questão da construção do hábito. É bom a gente pegar 3 eixos que influenciam na construção do hábito, que é a cultura, o negócio falou de cultura americana, cultura japonesa, né? A cultura, ela influencia a você definir o que é um bom hábito e o que não é um bom hábito, que é um mau hábito, não é um hábito tão saudável. Então, a cultura vai delimitando como você deve se comportar. Qual o hábito daquela cultura? Por exemplo, a gente fala no Brasil, é um país grande, né? Então, por exemplo, no sul do país, o chimarrão é um hábito que as pessoas têm de tomar um chimarrão em determinado horário do dia. E já em São Paulo, um café expresso pela manhã. Então, é nesse sentido. E tem impacto também, que é influenciando na construção de hábitos, tanto a cultura quanto a economia, que você falou também aí de hábito de consumo, né? Então, e também a questão da ciência. Né, que é uma coisa que é importante a gente falar isso, que são 3, eu nomearia como três fatores que influenciam na construção dos hábitos das pessoas. Então, por exemplo, assim, economicamente, né, esse hábito de você consumir um produto, então se constrói através de hábitos. Por exemplo, um exemplo é o uso do leite, tomar o leite. É uma construção, o hábito de beber leite é uma construção econômica, uma cultura econômica, que envolve cultura e economia. Tem um propósito aí de ganho também nisso. Até no livro do Poder do Hábito, né,
do Charles, ele fala o quê? A questão da escova de dente, da pasta de dente. Sim, eu lembro. Que é um hábito também. Sim. Foi construído um hábito de consumo. Não existia esse hábito, né? Foi perfeito. Eu lembro da parte até do banho, por exemplo. O banho. Na Europa, tipo assim, o uso do banho, o hábito do banho, não é tão corriqueiro. Não é tão, não é um hábito que é igual no Brasil. Ainda bem que no Brasil é corriqueiro, né? É uma questão cultural, que a gente vem dos indígenas. Então, cria-se. Então, o hábito tá ligado à construção, o hábito tá ligado à questão cultural, a questão econômica, que eu falei que é a questão, né, do hábito de consumo, e também a ciência. Porque assim, e a ciência eu acho que é aquela parte que fala, define, então dá um respaldo para mudanças de hábitos. Que a gente já fala um pouco sobre mudanças de hábito. Então, assim, o hábito, você vai construindo um hábito através da vivência, da sua história de vida, dos seus relacionamentos, através da influência da cultura, da economia. E a ciência, ela vem dando um respaldo, de um tempo para cá, sobre hábitos, meio que moderando também essa questão. Né? Como, por exemplo, o caso do hábito de fumar, que na décadas atrás, né, era visto como um glamour, como um luxo, e a ciência vem e fala, olha, fumar faz mal. Fumar causa câncer, né? Mau hálito, o que for, problema no dente. Então, assim, aí ela vem como que uma opção, uma alternativa de mudança de hábito. E com a recompensa vista, uma recompensa de vida, um ganho também. Então, assim, a gente falou sobre construção, né? Esses elementos que influenciam na construção. E a ciência eu enxergo como um norteador, que vai delimitar o que é bom e o que é ruim nesse emaranhado de hábitos que a gente tem. Então ela vai meio que ser ter um peso maior na mudança de hábito ou na constituição de um hábito, né? Então assim, e isso impacta também na economia, por exemplo, academias. Olha, fazer exercício físico, ter o hábito de fazer exercício físico é saudável. Aí tem um impacto na economia. Melhora na ansiedade, melhora e tal, e vai se construindo o hábito. Sim, perfeito. E tem algo, eu lembrei de algo interessantíssimo, já na questão da religião, só estou dando um dado aqui, né? Por exemplo, né? No Brasil, beber, né, para a religião, a grande parte da religião, não estou falando que é certo e errado, tá? Não estou entrando nesse mérito, estou dando um dado científico, cultural aqui de hábito. É pecado, é errado, as pessoas não bebem. Lá fora, em grande parte dos países, acabou ali a missa, o momento da reunião religiosa, o pessoal sai para beber. Como é cultural a questão. Assim, eu estou tentando falar sobre a questão cultural, nem que é certo e errado. Aqui não tem certo e errado, longe da gente querendo falar que é certo e errado aqui. Mas, e também um exemplo muito bacana, eu estava na academia por esses dias e achei interessante. O rapaz chegou, a gente conversando, a galera, ele falou que ia ficar 40 dias, né, por conta da quaresma aqui no Brasil, uma cultura católica, né? Um hábito, 40 dias sem comer açúcar, sem comer doce, porque ele comia muito doce. E ele vai se abster do doce. Como é interessante a cultura, como é interessante a cultura que engloba a religião, que engloba economia, que engloba governo, que engloba tudo. Eu achei interessante ele falando isso, por quê? Porque, de fato, apesar de ele estar fazendo por uma questão religiosa, vai fazer bem para a saúde dele. Quem já sabe que a ciência já comprova, né, que tem uma recompensa que ele vai emagrecer, vai melhorar a saúde. Então, como que é interessantíssimo, né? Mas eu tenho uma pergunta para você, Jessé. Uma pergunta interessante. Na tua opinião, a terapia é importante para a pessoa reconhecer os seus hábitos, maus hábitos, compulsão? Na tua opinião, o que você acha, cara? Então, eu acredito assim, que a gente falar sobre hábitos na sessão de terapia, né, ir para a clínica e o paciente falar sobre os hábitos dele, é um material que a gente tem, né, para trabalhar, e ele vai poder visualizar melhor como é que está funcionando a rotina dele, os hábitos dele. Porque, igual eu falei com você, tem hábitos que são conscientes. A pessoa tem consciência de que pratica, que tem uma programação de funcionamento, né, da rotina dela, aquelas coisas mais básicas, né? Mas também tem hábitos que são inconscientes, ou hábitos que são ocultos também, que a gente não consegue perceber numa conversa com o seu companheiro, com um amigo, a gente não consegue perceber. E muitas vezes, na terapia, é um espaço onde a gente consegue olhar para o nosso hábito, né? Olhar para ele, analisar se esse fato, esse hábito, ele é bom para mim ou ele é ruim, se ele é um hábito saudável ou não saudável. Então, assim, quando o paciente vem compartilhar, falar sobre suas questões e incluir também, pensar sobre sua rotina de vida, ele percebe que muitas questões, muitos problemas que ele sofre no trabalho, no relacionamento, no casamento,
são decorrentes, né, da questão do hábito, mau hábito que ele tem. E eles não conseguem enxergar porque a relação dele está tendo muito conflito. Ou porque o relacionamento dele com o filho não está evoluindo. Ou o namoro não está evoluindo, ou o emprego também não está tendo prosperidade no emprego, não está tendo um bom relacionamento nesse espaço. Então, porque ele não consegue enxergar que alguns hábitos que ele carrega, hábitos vindos da família, hábitos vindos do meio social que ele vive, né, da cultura que ele está inserido, e que isso influencia diretamente na vida dele, né, na forma como ele se comporta, como ele se relaciona. Então, na terapia é um espaço onde ele vai conseguir olhar para essas questões, olhar para o hábito dele, esse comportamento, e avaliar se esse comportamento ele tem impacto positivo ou negativo na sua vida, nas suas relações. Então, eu acho que é de fundamental importância a gente parar para pensar, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue falar ou pensar sobre seus hábitos, sobre seus comportamentos, sobre seus vícios, que também a gente pode até fazer uma relação de hábitos com vícios, né? Porque o vício é construído através do hábito, na repetição. Né? Você começa uma atividade lá e depois quando você vê, você está viciado numa questão e é um hábito que virou vício. E o vício, no caso, seria algo prejudicial. E que muitas vezes a pessoa só vai conseguir saber a gênese desse vício, desse problema, se for para terapia e começar a olhar de forma mais consciente, né, ou inteligente para a sua rotina, para o seu hábito de vida, seus hábitos. É interessante, né, que a compulsão ela é a evolução de um hábito ruim, de um hábito que é construído. Na compulsão, por exemplo, qual a diferença, né? Hábito e compulsão. A pessoa está, como que eu sei que eu tenho uma compulsão? Se você não consegue olhar para esse copo de água, né? Isso é um hábito bom. Mas se fosse um cigarro, drogas, se você não consegue olhar e não fazer aquilo, não fumar aquilo, isso é uma compulsão. Se você não consegue, se aquilo te domina, se você olha e não quer, mas não se faz, isso é considerado uma compulsão. Então é muito importante a gente olhar dentro do set terapêutico e ter os insights ali até para a gente evoluir e avançar diante de uma sociedade que realmente tem muitos maus hábitos. A gente precisa mudar, e não só comportamentais, na área da saúde. E dentro da terapia a gente faz muito isso, é muito interessante, né? Muito profundo. A gente precisa... E tem algo assim que a gente precisa entender, né? Que é muito importante. O hábito, por exemplo, é uma memória, cara. Isso. Por isso que ele é instalado, ele vem igual um gatilho. Então, pelo menos, por exemplo, a compulsão. Quem tem um vício de fumar, normalmente ele tem um gatilho com outra pessoa fumando do lado dele, ou um café. Por isso que ele é uma memória. Ou tá estressado e vai fumar. E eu tô falando, a neurociência já comprova isso. E tem aqui, cara, memórias explícitas, que são fáceis de aprender e fáceis de esquecer. E a implícita. A explícita, por exemplo, é o seguinte... É difícil de aprender. Por exemplo, quem não faz exercício físico, quem não come bem, vai demorar para praticar. Por exemplo, no livro, ele dá um prazo ali de 21 dias para você começar a ter um bom hábito. Então, começar a comer bem, começar a praticar exercício físico, não é fácil. Mas a partir do momento que você cria aquela memória afetiva, a partir do momento que você começa a acabar o exercício e receber aquela dopamina ali, aquele motivo para ação, você começa a fazer. Mas não é fácil, por isso que é tão difícil transformar um hábito, por isso que tem tantas pessoas que procuram terapia. E se você está nesse emaranhado de vício, de compulsão, procure ajuda. Temos 2 terapeutas aqui que podem te ajudar com toda certeza, e você pode deixar a sua mensagem. Antes de prosseguir, não poderia passar, temos um presente aqui para quem que é, 9 meses, o nome da sobrinha? Para Maria Luísa. A nossa patrocinadora, a loja, fica aí, porque o melhor tá vindo ainda. Calma que a gente vai falar sobre como mudar hábitos. Fica presente aí. Então, Balitas, boa, barata e Balitas. Gessé, Balitas tem aquela roupa desde a mais básica, mais barata, mais boa, e desde aquela mais sofisticada para a criança participar de uma formatura. E está em promoção. 15%, 30%, 40%. Se você for lá, você está assistindo o programa nessa sexta, meio-dia, pode procurar. A Balitas fica do lado, o endereço vai estar aqui, fica do lado do Sérgio de Maruípe, então é facinho de encontrar. Ó, a equipe é maravilhosa, então muito obrigado à Loja das Balitas, nos acompanha desde o começo, é uma patrocinadora forte
E uma marca muito forte e uma equipe muito poderosa. Então, muito obrigado mais uma vez a Balitas e vai apresentar um para você, para a sobrinha, para Malu. Que ela aí, gosta de ficar na moda mesmo, já nasceu com uma família que é toda estilosa, então ela vai adorar. E assim, quando ela for usar, vou marcar o Instagram da marca, entendeu? Para conhecer, né, cada vez mais um produto de qualidade, a marca de confiança que é a Balitas. O pessoal vai pedir lá, você tá falando que vai marcar, Sério, o pessoal da Balitas vou vai marcar, pedir, né? Não, porque a sobrinha, ela te gosta de qualidade pra ela, né? Estilo. E acho que a Balitas com certeza vai cair como uma luva pra ela. Sensacional. Então, prosseguindo, pessoal, a gente vai falar de algo muito importante agora. Esse cara, você já falou como eles são construídos ou é impressão minha, ou minha memória? Já falou, né? Recapitulando, se quiser a gente pode também, né? Como é construído, a gente fala dos impactos. Pra gente falar, para depois a gente falar que como a gente pode mudar os hábitos. Eu acho que primeiro vamos mudar como que é construído o hábito. Dá uma repagina, recapitulada. A construção é feita através dos relacionamentos que a gente tem, das experiências de vida, do ambiente familiar, das relações sociais que a gente estabelece, com impacto e influência da cultura, da economia e da ciência também. Então, esse é esse combo todo, né, que faz com que a gente construa nossos hábitos, né? Então, assim, são hábitos que são treinados também. São hábitos que são, assim, como você falou, de repetição, né? Para você começar a adquirir um hábito, ele requer o quê? Tempo, né? Desde criança, você começa a criar hábitos, né? Influência da família, né? Então, isso tudo vai formando o seu caráter, sua personalidade, e com isso, através do hábito. O hábito é como se fosse essa máquina, né, de repetição para você construir, né? E demanda um tempo. Tem muitas vezes que demanda um tempo para você construir também hábitos. Não é tão fácil assim, né? Ainda mais hábitos são construídos desde a infância, né? Você cresce para ter consciência desse hábito, né? Algo que você consegue assim mudar rapidamente. Sim, e tem, principalmente se forem compulsões, vícios que envolvem química, né? Então, com toda certeza vai durar um pouco mais de tempo, às vezes até com acompanhamento de um psiquiatra, até de medicação também, né? Então, assim, mas me fala, você já entendeu a importância da terapia, a importância da pessoa ter aquele insight, porque às vezes ela não tá vendo. Isso. Às vezes a lente dela tá suja, né? Ela não tá enxergando. Mas como mudar esses hábitos, Gessé? Como, assim, na tua visão, cara? Dá umas dicas pra galera aí. Então, mudar de hábitos não é uma tarefa fácil. Igual muitas pessoas na internet, influenciadores, né? Alguns coaches falam que é fácil mudar de hábito, só depende de você. Sim, em partes aí a gente pode concordar, só depende de você, né? Então a mudança de hábito requer o quê? Autorresponsabilidade. Mas falar que é fácil, eu acho que também é muito prepotência da pessoa falar que é fácil mudar um hábito. Porque assim, o hábito ele é adquirido o quê? É uma construção que leva um tempo. Então, assim, para você desaprender é difícil, né? Então, por exemplo, você foi criado de uma forma, tem um hábito, por exemplo, hábito de acordar cedo, por exemplo. Tem gente que é do interior. Mudar isso aí, né, demanda um tempo. Ou você acorda muito tarde também para acordar cedo. Isso demanda um tempo. Então, assim, não é fácil mudar um hábito, mas é possível. Acho que é importante falar isso. Igual eu tenho um hábito de fumar, eu tenho um hábito, de repente, de sei lá, ser mais procrastinador, né? Tem um hábito. Então, assim, é possível mudar sim, mas não é algo que é um passe de mágica, né? Ao 21 dias é uma referência, mas a gente não tem que se apegar, porque a pessoa vai fazer os 21 dias e não vai mudar o hábito. Não é uma então, regrinha assim, pra boa. Não uma regra. A gente tá falando geral. E também a gente tá falando de seres humanos, né? Sim. Então, cada ser humano tem sua vivência, sua visão de mundo, sua cultura. Então, assim, não é um parâmetro que é jogado pela ciência, né? Porque a ciência, ela também tem variações, né? Para mais, para menos. Então, assim, mas é entender que é possível sim mudar hábitos, né? Você nasceu de um jeito, não quer dizer que você vai morrer daquele jeito. Não é a síndrome da Gabriela também, né? Bicho, tem que falar um negócio aqui, Diegão, Gessé, eu comecei a fazer um negócio, bicho, mas é difícil demais. Não é fácil não, cara. Comecei a cortar doce e comecei a tomar café sem açúcar. Meu amigo, eu acordo de manhã, quando dou a primeira golada, pessoal, chega a descer amargo. Não é fácil, cara. Não. Mudar assim. Não é fácil tomar, você chegar e... Mas assim, tem a recompensa. Você vê o teu corpo mudando, você tem mais energia. Isso. A tua energia, a tua vitalidade muda. Mas a recompensa que a gente precisa entender é a memória implícita. A memória é a recompensa a médio e longo prazo. Por isso que é tão difícil de mudar. Porque, por exemplo, uma compulsão, um doce, você come a recompensa imediata.
O cigarro traz aquele alívio imediato. O exercício físico, não. Tomar café sem açúcar, não. É uma recompensa a médio e longo prazo. E pesquisas apontam que pessoas que conseguem manter ou ter hábitos de recompensa a médio e longo prazo, elas conseguem ser mais produtivas, serem mais prósperas. Por isso que é tão importante a gente construir hábitos de uma maneira equilibrada, né, gente? Sem exagero. Sem radicalismos, também. né? Tem dia que eu boto lá um adoçante? Eu tenho dia que sim, tem dia que, cara, tomo não desce. Então, assim, mas eu fico muitos dias sem. Então, assim, Alex, tá gostoso ainda? Não tá, não. Confesso que não. Mas... eu sou guerreiro. Porque tem um processo de adaptação, sim, né? Quando você muda. Você tomou o tempo, eu tomei a vida toda café com açúcar. A cultura também, ó. Outra questão da cultura, de tomar café com açúcar, um hábito que a pessoa tem. Então, assim, para mudar, tem um processo de adaptação. Até o seu paladar, sua memória degustativa, né? Ela entender que o café sem açúcar é mais saudável. Mas, assim, você vai lembrar dos prazeres, porque o açúcar é algo que dá prazer, né? Que é o doce. Sim, é prazer rápido, né? E também tem a fase, também pode acontecer também a fase de recaídas também, nessa mudança de hábitos. Às vezes você fala assim, eu treino todo dia, mas assim, hoje eu acordei sem vontade. Ou então, e é normal, mas a questão é não desistir. A questão que você falou, de perseverar, né, pra mudança de hábito. Por isso que é tão desafiador, né? Não é tão simples assim, eu quero emagrecer e você não emagrece porque você não quer, não. Calma, tem questões aí, né? A gente tem que analisar isso tudo, mas é possível sim. Também não é aquela coisa de nem sim, nem não. Não, tem um meio campo, meio tempo, meio termo, né? Tem um segredo, né? Tem um segredo pra você. É síndrome de Jaque. Não, já que eu tomei açúcar segunda-feira, eu vou tomar na terça, na quarta. Não, cara. Você não foi na segunda, vai na... Tem gente que chuta o pau da barraca e larga. A gente precisa ter mais autocompaixão com a gente. Tem dia, furei a dieta. Comi o lanche um dia. Cara, como diz um amigo meu, comi doce, não poderia estar na dieta. Fica 4 dias sem comer. Se você não consegue comer doce todo dia, você está numa compulsão. Mas você tem que tratar isso. Então, é importante também a gente ter esse equilíbrio, né? Porque a gente já sabe que não é fácil. Você já falou. E é a questão da recompensa, Gessé. Como, por exemplo, se você pudesse... você tem alguma consideração que você gostaria de trazer a mais? Pode falar. Não, é só questão mesmo de falar, quero mudar de hábito, mas não tem um passe de mágica. Também não espere que essa vontade de mudar de hábito venha naturalmente. Né? Porque, igual a gente falou, hábito é algo que é construído, então tem um peso, né? Faz parte da sua história, faz parte de como você se relaciona com o mundo. Então, assim, muitas vezes é difícil de mudar, e às vezes você não vai querer mudar. Né? Às vezes você vai ter que mudar, de repente, por quê? Por causa de uma recompensa. Aí você falou de recompensa, que é uma das formas, né, de você mudar o hábito. Porque todo hábito, a mudança tem que estar condicionada a uma recompensa ou uma punição. Né? Então, por exemplo... É dor ou prazer? Dor ou prazer. Então, assim, olha, eu vou parar de fumar porque eu vou ter um ganho, né? Respirar melhor, vou cuidar da minha saúde, meus dentes vão ficar mais saudáveis. Né? Então, tem que ter uma recompensa de forma mais imediata, se for possível. Né? E trocar a recompensa, né? Que você está falando, né? Trocar aquela recompensa da compulsão para uma outra recompensa. Isso, igual do caso do livro O Poder do Hábito, a questão que ele fala dos dependentes químicos, né? Do alcoólicos anônimos, Então, assim, eles têm uma recompensa ali a ser trocado, entendeu? Então eles vão parar de beber, mas vão ter recompensa imediata, que é o quê? Vão ter um grupo de apoio para conversar, vão ter um ambiente de acolhimento. Desabafar. Isso, para desabafar. Então, em vez de estar estressado, em vez de você ir pro bar para beber ou recorrer ao álcool, que é algo que é um mau hábito e tá fazendo mal para sua vida, né? Você vai ter um grupo de apoio para você falar. Né? Então, tem vários grupos de apoio também. Então, um grupo terapêutico, né? Como o AA, aquele grupo também de CODA, que é o Codependentes Anônimos. Então, em vez de você ficar ansioso ou, de repente, discutir com sua família, você vai pro grupo do CODA, né? E lá você consegue falar abertamente sobre a sua questão. Né? Então, é uma forma de você construir você vai conseguir tirar esse hábito de reclamar demais, ou de brigar demais, ou de beber. Você vai ter uma recompensa de ser acolhido, de poder falar abertamente, sem censura. Então, assim, eu peguei para esse lado terapêutico, como o tema terapêutico, é bom a gente trazer também essa questão de como mudar de hábitos. Uma das ferramentas é a terapia. Né? Como o AA é muito, muito claro isso no livro, ele fala sobre essa questão dessa recompensa rápida. Mas é porque na terapia você vai ter um impacto emocional, né? Temos ferramentas para acessar essas memórias, dessensibilizar, tirar aquela ideia, mudar e ressignificando para você entender melhor, né? São outras palavras, dessensibilizar, tirar a força e você realmente começar a entender. Mas
Olha só, esse conteúdo é feito com muito amor, muito carinho. Esse conteúdo tá rico, fantástico, falando sobre hábitos. E se você puder e quiser, curta, compartilha, comenta, para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas possíveis, porque o bem não pode parar. E essa se você tivesse uma mensagem final para a galera que está nos assistindo, qual seria na tua câmera? O que você poderia falar para eles? A coisa que eu queria falar sobre a questão do hábito, mais para finalizar, é a questão da gente quando se comprometer com a mudança de hábito. Quer mudar de hábito? Então é se comprometer. Acho que uma mensagem boa para finalizar é possível mudar de hábito? Sim, eu tenho um mau hábito, identifiquei através da terapia, através, né, que eu tenho um mau hábito atrapalhando a minha vida. É possível sim transformar, né, mudar hábitos. Mas é o seguinte, tem que também adotar uma postura de autorresponsabilidade. Porque mudar sozinho, assim, mudar de qualquer maneira não consegue. Então é o seguinte, não se sabotar durante esse processo de mudança, né? Persistir também. Né? Às vezes vão ter recaídas, né? Vão ter falhas, mas assim, entender que vai ser possível a mudança, né? E que você vai conseguir quando você assumir uma responsabilidade consigo mesmo. Né? Não se sabotar, né? Não burlar as regras, né? Para você transformar em um hábito ruim num hábito saudável. Não terceirizar, né? Assumir e ir para cima e realmente ter aquela vontade, né, de mudança. E também ter paciência, acho que isso também é paciência, né? Livre, Entendendo que não é um passo de mágica, né? Rapidamente que os hábitos são mudados ou são transformados, né? Também entender que às vezes tem hábitos que podem ser aperfeiçoados, podem ser meio que atualizados também, no sentido assim, não serem cortados totalmente, né? Então, assim, diminuir, né? Ser regulado. Aí você vai conseguir entender esse processo de ou corte abrupto ou a manutenção dele com ressalvas. Né? E você vai conseguir entender quando você passar por um processo de compreensão se aquele hábito, de fato, ele faz mal totalmente ou ele pode ser modificado para um resultado melhor. Eu acho até que essa segunda opção acho que bem mais construtiva, né? Você ir diminuindo gradativamente e equilibrando ele também para que você possa, dependendo do hábito, é claro. Dependendo do hábito. Mas, Jessé, se alguém quiser te procurar, te achar, te contratar, eu quero contratar esse psicanalista que é mestre em cultura, que é mestre... Como que faz? Passa seu endereço que vai estar aqui abaixo, mas fala do seu Instagram, como telefone, o que você quiser passar. Fala na tua câmera ali. Então, meu Instagram é psi.gessecardoso. PSI, isso. PSI.gessecardoso. Pode me encontrar nas redes sociais, né? No Instagram. Lá tem conteúdo, tem vídeos, conhecer um pouco da minha história. Ou no telefone também, o 27 98139 8550, né? Atendendo online e presencial também. Então, muito obrigado mais uma vez. Se você quer me procurar, meu endereço vai estar aqui também. @alexximenes.psi, só muda o PSI no final, ok? Meu site www.alexandroximenes.com.br e meu telefone 27 98107 8505. Mais uma vez, se for da tua vontade, curte, comenta, compartilha, deixa aqui, de repente, alguma dificuldade que você tem que a gente vai responder nessa sexta-feira, meio-dia, e na próxima semana nós vamos ter uma super convidada, Jessé. Vamos falar sobre estética e o impacto de uma boa estética, na saúde mental. Nós vamos estar com a Rafaela Martins gravando um super conteúdo. Vou até te convidar para participar do programa. Eu gosto desse assunto de estética, né? De cuidados com a pele, com o físico, me interessa. Você é um cara metrosexual, me cuido, né? Ó, esteticamente, Diegão pintou o cabelo também, olha lá. Tá todo mundo aí. Não, mas a gente tem que cuidar, faz bem para nossa saúde mental, também, autoestima. Então, acho que é um conjunto, né? Essa coisa da saúde. A saúde, ela é global, né? Então, assim, afeta também, tem impacto também com a estética, com cuidado com a saúde, com bons hábitos, né, que a gente tá falando. Então não perde semana que vem, não. Que vai ser um super conteúdo. Jessé, obrigado pela disponibilidade. Sei que você é um cara ocupado, tem agência, atende. É um cara que tem... vamos lá, multiformas aí, né? Então, foi um prazer fazer a primeira formação com você, um cara super inteligente. E é isso, galera. Sextou com terapia, mais uma sexta-feira com muita terapia, com muito conteúdo de valor. Toda sexta-feira, meio-dia, nós estamos aqui no canal. Ó, curte, comenta, compartilha, mas aperta o sininho aqui também. Tem um sininho aqui, ó, para você não esquecer
do conteúdo, não esquecer. Se esquecer, vai aparecer para você, você vai assistir. E se você já apertou o sininho, aperta de novo, porque eu não sei porquê, tá sumindo o sininho da galera aí, então faz isso aí, beleza? Então, até a próxima sexta-feira, no Sextou com Muita Terapia. Sexta-feira que vem, com Rafaela Martins, hein? Fiquem ligados.